Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra na Rádio e TV Lula na Veia. Peço desculpa aí pelos 7 minutos de atraso. Tecnologias. Ao ligar o meu computador, ele pediu atualização e aí tem que ficar esperando o tempo da máquina. Mas a gente compensa essa demora. Com a riqueza de notícias e críticas que rolaram pela internet ontem, no dia do feriado. Antes que nós comecemos a falar sobre os vários youtubers progressistas que estiveram nas paradas de sucesso aí no feriado, eu quero te fazer uma pergunta. Você está sabendo que a China e a Índia estão passando por crises econômicas? A China, além da crise econômica, passa também por uma crise imobiliária. Estas crises, tanto a da China quanto a da Índia, são semelhantes e têm 3 principais fatores que as impulsionam. Primeiro, é a retomada da economia no mundo pós-pandemia, né? Sabemos que a China passou, assim como a Índia, por 2 ondas, né, da pandemia, e que isso fez com que a retomada econômica tivesse aí alguns complicômetros, né? Quando estavam após a primeira onda pensando em retomar a economia, tiveram que parar tudo de novo, esperar passar a segunda onda e aí retomar o curso da reorganização das casas, né? Então, esta dificuldade, né, de pôr a casa em ordem, de dar conta dos contratos, de zerar, né, as complicações industriais, é um dos fatores que a China e a Índia estão passando. O segundo fator tem a ver com desastres naturais. Nós sabemos que a Índia, nesse período, ela passa por uma condição climática que acontece todos os anos, né? São as chuvas de monções. Você deve ter estudado no teu ginásio ou no teu colegial, né? Sobre os climas da Índia e a influência do clima de monções nas atividades e na vida, né, dos indianos. No caso da China, os desastres naturais não são provocados por um fenômeno já conhecido deles, né? Vem acontecendo em função do próprio desequilíbrio da nossa natureza. Então, por estes dias, algumas cidades chinesas passaram por inundações, prejudicando, né, o parque fabril, os transportes, as residências, né? E que acabaram mexendo com 2 milhões de chineses e afetando também o transporte do carvão, que é responsável pela geração de energia através das usinas termoelétricas. Então, a China vem passando por períodos de apagões em regiões diversas em função desta desorganização que está vivendo no momento. Sabemos, através dos grandes, né, comentaristas e analistas econômicos, que isto vai gerar uma queda no PIB da China e da Índia neste ano de 2021.
Mas o mais preocupante é o ano 2022, porque China e Índia são como se fossem os motores que impulsionam, que fazem movimentar todas as indústrias no mundo todo. Praticamente todo o mundo depende de algum produto chinês para que a sua indústria trabalhe de acordo com o objetivo. Aqui no Brasil, nós temos prova disso durante a própria pandemia, em que a China e a Índia não conseguiam nos mandar insumos farmacêuticos para a produção de vários medicamentos necessários no Brasil, em função delas priorizarem a sua própria economia e a sua própria população. Então, em função da pandemia, nós vimos até indústria automobilística aqui no Brasil dar férias coletivas para os seus funcionários em função da falta de matérias-primas, né, que viriam aí do Oriente, onde a mão de obra é mais barata e a matéria-prima também, fazendo com que valha mais a pena comprar da China do que manter uma indústria neste ramo, né, de produção no seu próprio país. Já tivemos oportunidade de falar aqui no nosso programa que muitas indústrias brasileiras dependem não só de insumos, né? Insumos pensando aí em elementos farmacêuticos, químicos, mas peças também. Podem olhar que as nossas fábricas brasileiras, montadoras de automóveis, tem muitos, né, detalhes de produtos que vieram da China. O tapete quando é de borracha, né? A maçanetinha que vira ali o vidro. Então, vários componentes do automóvel são peças que vêm da China. Se a China não está conseguindo produzir adequadamente para fornecer ao mercado mundial, todas as indústrias que dependem desta produção sofrem num processo de queda de dominós, né? De queda de peças. Então, tudo isto para começar a falar sobre a primeira notícia do nosso feriado, que foi publicada no YouTube, no canal do YouTube do Henri Bugalho. Já falei dele aqui para vocês no nosso canal, gosto muito do canal dele, né? E ele hoje, então, trouxe para nós, muito bravo, né? Uma notícia do Kim Kataguiri. E eu faço questão de reproduzir parte do que ele falou, porque um dos maiores objetivos aqui da TV Lula na Veia é acabar com as fake news. E que feio, Kim Kataguiri, você fazer fake news com seriado de Netflix. O Kim Kataguiri publicou, né, lá nas suas redes sociais sobre uma minissérie, né, do Netflix que se chama Round Six. Né? É uma série coreana que eu já tive a oportunidade de ver os capítulos iniciais, mas eu não tinha ainda pegado gosto pelo assunto. Talvez agora, depois dos comentários do Henri Bugalho, eu veja com mais atenção. Esta série, né, da Netflix, ela é uma crítica ao capitalismo selvagem,
ao capitalismo que nós vemos em muitos países hoje e o capitalismo que nós tememos que prevaleça no mundo inteiro muito em breve. Para quem não gosta de spoilers, né, é bom não ouvir o canal do Henri Bugalho, porque ele fala a respeito de vários acontecimentos da série. Como eu não estou no estágio em que ele está, vou repetir somente uma informação que ele deu. Esta crítica ferrenha que o Round Six faz ao capitalismo selvagem fica muito transparente, clara e desenhada no seu último capítulo. E aí vem o Kim Kataguiri se aproveitando, né, da desinformação de grande parte da população, dizer que o Round Six mostrava o caos que seria o mundo se o mundo aderisse ao socialismo. Gente, eu nunca vi o Henri Bugalho tão bravo, né? Então, acreditem no que nós estamos dizendo a você. O Kim Kataguiri fez uma fake news nas suas redes sociais. A Round Six não faz uma crítica ao socialismo, ela faz uma crítica ao capitalismo selvagem. Se você não acredita no que eu estou dizendo, avance os teus episódios até o último episódio e veja o que acontece durante este último episódio. Aí você irá entender todo o contexto dos episódios anteriores. É possível entender essa crítica ao capitalismo selvagem no decorrer dos episódios? Só não entende quem não tem informação e acaba caindo aí nos golpes de fake news de pessoas, né, que até vêm em público se opor às fake news, como o Kim Kataguiri, né? Então, assista Round Six, com olhos atentos, ouvidos também, e compare as cenas, socialismo ou capitalismo. No último episódio, você vai ver que nós tínhamos razão. É uma crítica ao capitalismo selvagem. Quer saber mais detalhes desta série? Então acesse aí no teu YouTube o episódio do Henri Bugalho que se chama Kim Kataguiri delira sobre Round Six, a nova série da Netflix, né? Então vocês podem aí dar uma conferida com maiores detalhes através da interpretação do Henri Bugalho. O Plantão Brasil, que está ameaçado aí de sair do ar durante alguns dias por manobras da direita e da extrema direita, ficou trabalhando o feriado inteiro e eu vou destacar 3 vídeos que o Tiago dos Reis fez para nós. O primeiro deles, que me assustou, né, bastante em relação a tudo que está acontecendo aqui no país, ele escreve: Bolsonaro recebe a pior notícia. Desgoverno cavou a própria cova. Neste vídeo, ele vem falar sobre a questão da fome. Não essa fome que nós estamos presenciando em 2021,
mas a previsão de uma fome em escala maior em 2022, motivada principalmente pela crise na China. Essa crise que eu acabei de falar para vocês. E ele vem destacando como fator preocupante para nós brasileiros, como se nós não soubéssemos o quanto a nossa economia depende deste parceiro de importação e exportação de produtos. Ele vem falar da questão dos fertilizantes. Este ano de 2021, nós tivemos vários problemas com a fome no Brasil em função do Bolsonaro ter acabado com aquele programa de estoque de alimentos, né? Então, o que o PT tinha feito em função de estocar alimentos para poder jogar no mercado quando o alimento escasseasse e assim nós não tivéssemos nem a falta e nem uma subida considerável de preços, Bolsonaro, uma das primeiras ações que fez ao assumir o poder em 2019 foi acabar com este estoque. Por isso que agora, em 2021, nós passamos pelos problemas de fornecimento de alimentos. Este fornecimento de alimentos tem um outro motivo também. Tudo o que é produzido em termos de commodities, ou seja, arroz, feijão, cereais, frutas, verduras, né? Algumas já manipuladas, né? Tudo o que há de melhor é vendido para o exterior. Aqui no Brasil, a gente fica com a sobra da produção ou com aquele produto que tem uma qualidade inferior à qual os países importadores não aceitam. Então, os nossos produtores agrícolas, o agronegócio, não estamos falando dos pequenos agricultores, né? Preferiram vender para o mercado externo, recebendo em dólar, do que vender no mercado interno e receber em reais. Isto fez, né, com que nós tivéssemos um agravamento provocado inicialmente por falta de estoque. Então, em 2022, nós também não teremos estoque, o nosso agronegócio continuará dando preferência a vender no exterior para ganhar em dólar e nós vamos ter uma produção agrícola menor do que a de 2021, porque as indústrias chinesas que fabricam hoje fertilizantes para o Brasil terão problemas em cumprir com os seus contratos, graças a esta crise pela qual os chineses estão passando. Ai, que raiva dos chineses! Nananina, não! Quem fazia os fertilizantes para os nossos agricultores era a Petrobras. E o senhor Bolsonaro fechou toda essa produção da Petrobras de fertilizantes para poder arrendar o negócio para empresas estrangeiras. Nós, antigamente, não precisávamos de fertilizantes comprados na China. A Petrobras fabricava o que nós precisávamos. Mas, graças ao governo federal que aí está, hoje nós somos dependentes dos fertilizantes
vindos principalmente da China. E a China já está avisando o seu mercado consumidor que vai ter problemas em cumprir os contratos no ano que vem, porque ela vai priorizar a população dela e não o exterior, como faz Bolsonaro. Então, esta primeira notícia que eu destaco do Plantão Brasil, confesso que me deixou ontem bastante preocupada. Quem assistiu meu programa ontem deve ter percebido uma sombrinha nos meus olhares e na minha voz. Eu estava tentando assimilar esta notícia para poder trazer para vocês hoje aqui. Então, coloquemos nossas barbas de molho, porque 2022 promete muita confusão. O segundo vídeo que o Plantão Brasil trouxe também foi uma notícia que o Rony Telles também trouxe durante a programação de ontem. Este vídeo fala sobre Carlos Bolsonaro será preso, né? Aliados avisam a Bolsonaro e outras prisões a caminho. Então, ontem estava correndo a boca miúda que o Alexandre de Moraes, em apurações, né, do inquérito, das investigações das fake news, estava mandando prender Carlos Bolsonaro e Alan dos Santos também. Só que isso foram bolsonaristas que ficaram sabendo da notícia em bastidores e trouxeram para o presidente da República. Nós da mídia sabemos que quando um boato destes começa a circular, é proposital, para que a população não seja pega de surpresa e sirva de massa de manobra, podendo reagir negativamente a um fato inédito. Então, quando começam boatos a partir dos próprios bolsonaristas de que vários youtubers e o Carlos Bolsonaro poderão ser presos nas próximas semanas, é para que a população já comece a se inteirar, a descobrir, se informar dos motivos que levarão a estas prisões. A prisão do Alan dos Santos talvez demore um pouquinho para sair, porque não podemos esquecer que ele fugiu do Brasil para os Estados Unidos para não ser preso, né? Então, as próximas semanas, segundo as notícias do Plantão Brasil, serão bastante movimentadas também em relação às investigações e prisões pelas fake news. O terceiro vídeo que o Plantão Brasil nos traz tem a ver com aquele pastor que rima com uma lacraia. Eu estava, né, assim, logo que eu ouvi essa notícia, eu gosto tanto deste senhor, que eu pensei, eu vou passar batido por ela, deixa as outras pessoas noticiarem, né? Mas a confusão que ele iniciou está se tornando tão grande que é impossível não falar a respeito dela. O Malafaia está cobrando dos ministros a aprovação
daquele ministro que é extremamente evangélico, né? O André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro e pelos evangélicos. Então, André Mendonça, né, que não está agradando a vários ministros e também a parlamentares do Congresso Nacional, está sendo levado a banho-maria, ou seja, vamos cozinhando este caso até, quem sabe, aparecer, né, um nome novo para a indicação para este cargo. Só que o Silas Malafaia está cobrando, porque ele está vendo que esta demora pode arruinar a indicação do André Mendonça e atrapalhar os projetos, os planos dos evangélicos que estão no poder. E isso está gerando um conflito bastante grande entre os bolsonaristas, os evangélicos, os ministros e os congressistas. E como diz o Tiago dos Reis, nesta briga eu torço pela briga. E você, né? Com isto, eu encerro os 3 programas, os 3 vídeos que eu gostaria de ter mencionado do Plantão Brasil. E quero passar agora para o portal do José. O José é um professor muito bacana. Se você ainda não teve a honra de assistir um programa dele, um vídeo dele, recomendo. Portal do José. O Portal do José trouxe uma notícia assim: dano inesperado. Europeus incriminam Bolsonaro no Tribunal Penal em Haia, o Tribunal Internacional, né? Brasil terá que punir? Então, vamos voltar ao início do programa de hoje. Quando eu estava falando sobre a crise na China e na Índia, nós falamos sobre desastres naturais, catástrofes naturais. E nós sabemos, apesar do Brasil passar por poucas, graças a Deus, né, já chega o que tem lá em Brasília, nós sabemos a gravidade de um desastre natural, mesmo porque temos televisão e vemos também o que acontece pelo mundo afora, né? Sabemos que parte destes desastres naturais são provocados pelo desequilíbrio climático pelo qual o planeta está passando, em função de nós, humanos, termos aproveitado muito dos recursos naturais e esgotado o planeta. Então, aí entra a figura do Bolsonaro na história. Para nós ontem foi feriado, mas para o resto do mundo não. Então, uma instituição austríaca chamada Allrise entrou com um pedido de incriminação do Bolsonaro em função dos incêndios na Amazônia terem triplicado durante o seu governo. Não só os incêndios, mas também, né, a questão da poluição, a questão do genocídio em relação aos índios, né, poluindo suas terras e seus rios com mercúrio e outros produtos químicos utilizados na mineração ilegal. Então, esta instituição Allrise, ela indica o Bolsonaro como um inimigo da humanidade,
Porque no momento em que todo o planeta está fazendo de tudo para minimizar, né, o desgaste e o desequilíbrio ecológico, Bolsonaro tem intenções comerciais com a Amazônia e não contribui para a estabilidade mundial. Então, a China, né, como eu falei, passou por inundações. Estas inundações não são comuns por fatores climáticos comuns da China. São inundações provocadas pelo desequilíbrio ambiental. E saibam que, em função da poluição que a China lança para a atmosfera, mesmo passando por esta crise energética, ela está diminuindo o que ela joga para a atmosfera, atendendo a pedidos de todas aquelas reuniões ecológicas de meio ambiente que a ONU vem propiciando aberturas e contratos, vamos dizer assim, né, ambientais. Então, agora nós temos mais uma denúncia do Bolsonaro no Tribunal Internacional Penal de Haia, em função de que Bolsonaro é inimigo, é indicado como inimigo da humanidade. Você pode estar pensando, né? Problema dele, né? Não é só problema dele, é problema de todos nós brasileiros, inclusive aqueles que não votaram neste senhor. Porque ao ser cada vez mais indicado como responsável pelo sofrimento da humanidade, se nós brasileiros nada fizermos para conter este senhor e os desastres que ele vem provocando, toda a mídia internacional, os governos que comercializam conosco, vão começar a enrijecer no tratamento com o brasileiro. Nós vamos sofrer sanções econômicas, sanções políticas e até mesmo no turismo nós podemos ter problemas ao querermos visitar ou ir trabalhar num outro país. Então, ao nos despedirmos hoje, eu indico a você que procure aí no YouTube um vídeo da Allrise em que ela coloca, né, a humanidade do planeta versus Bolsonaro. A Allrise começou uma campanha mundial contra Bolsonaro e, por consequência, os brasileiros que o defenderem. Nós estamos politicamente, economicamente, socialmente numa situação muito difícil internacional. É hora de todos irmos para as ruas em novembro, exigir que as nossas instituições democráticas acabem com o nosso sofrimento o mais rápido possível. Antes de terminar, quero falar uma coisa bacana para vocês. Hoje aqui na TV Lula na Veia, nós temos duas estreias. Às 20 horas, nós teremos a estreia de um programa, Foco e Ação. Convido todos vocês a assistirem este episódio 1 da nossa TV Lula na Veia. Foco e Ação. É um programa que contará com 2 apresentadores que receberão todas as semanas
um convidado para debatermos temas ligados à nossa economia, à nossa política e à nossa sociedade. A segunda estreia é também neste programa. Nós vamos contar com o apresentador novo na nossa TV, o Wagner Nascimento, que vem representando a população de Rio Grande da Serra e de todos os trabalhadores do Brasil. Então, convido a você a ligar-se de novo a nós, hoje, às 20 horas, na estreia do programa Foco e Ação. Para quem vai acompanhar o Passando a Letra, até amanhã, às 17h15. Tchau!